Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui de volta nesse tempo difícil para todos nós, devido à situação mundial, situação do nosso país, situação do nosso estado, situação da nossa cidade, mas confiantes, porque a nossa situação perante Deus, o Criador, essa situação está segura. Nós estamos seguros em Cristo Jesus e por isso nós nos reunimos virtualmente e dispostos, desejosos a louvar, a exaltar, a entronizar o Senhor e a meditar em tudo aquilo que Ele tem feito, em tudo aquilo que Ele vai fazer através de nossas vidas, nas nossas vidas, na igreja, no bairro, na cidade, no estado, do país, no mundo, através dos seus filhos. Louvemos ao Senhor e entreguemos nesse momento a nossa oração, a nossa devoção, toda a nossa atenção a Ele, ao único que é digno de receber o louvor. Senhor Jesus, nós te damos graças, ó Pai, porque essa segurança da qual eu falei, Deus, ela é real. Não é fruto de nossa imaginação, não é fruto do nosso pensamento positivo, mas é fruto de um Deus que é real, que é o Criador, que tem todo o poder e que cuida de nós, ó Deus, tal como a menina dos teus olhos. Nada irá sobrevir às nossas vidas, ó Deus, se estivermos em Ti, nada irá sobrevir, ó Deus, se não for da Tua permissão. E se algo, ó Deus, for da Tua permissão, ó Deus, é para o bem, porque a Tua palavra nos garante isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esperam no Senhor. E nós esperamos em Ti, nós confiamos em Ti, e nós queremos nessa noite Te louvar, Te honrar através das nossas vidas, dos nossos louvores, ó Pai. Fica conosco e aceita o nosso viver, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para iniciarmos, eu gostaria de ler com os irmãos em 1 Samuel, no capítulo 30, que nos conta quando Ziclag, a cidade onde Davi estava morando, ela foi saqueada pelos amalequitas. E diz assim, no versículo 1: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Irmãos, essa passagem nos conta quando Davi ele se juntou ao rei Aques, e ele foi lutar, com os filisteus contra os israelitas. E eles saíram para essa peleja e eles deixaram a cidade totalmente desguarnecida, deixaram sem ninguém. E foram aí que os amalequitas foram até Ziclag e saquearam tudo, levaram as famílias deles. E aqueles homens que eram fechados com Davi, todos ali juntos com ele, de repente, diante daquela situação, ficaram tão enraivecidos que quiseram até apedrejar a Davi. E aqui nos fala que eles choraram muito, muito, muito diante de toda aquela situação, até que as forças faltaram para cada um deles. Mas aqui também nos diz que Davi, todavia, ele se angustiou também, mas ele escolheu se fortalecer no Senhor seu Deus. Eu não sei vocês, eu já tive, infelizmente, já passei por situações assim, de chorar, de faltar as forças, aquele choro que a gente fica até assim suspirando de tristeza, aquele choro quando a nossa alma está abatida, angustiada. Mas
O maravilhoso é que por mais que nós passemos por dias ruins, dias difíceis, situações inimagináveis, situações até que muitas vezes nós mesmos causamos, porque Davi, infelizmente, eles foram imprudentes. Eles saíram para uma peleja e deixaram a cidade sem ninguém para protegê-la. Então toda aquela situação foi causada porque eles vacilaram. E muitas vezes conosco, às vezes acontece assim também. Choramos, passamos pela tristeza por motivos que buscamos, mas muitas vezes também as adversidades nos sobrevêm e não foi algo que tivesse no nosso controle, é algo inesperado. E muitas vezes as forças nos faltam também, mas a diferença está quando nos refugiamos no Senhor. Davi fez essa escolha e essa deve ser a nossa escolha todos os dias. Por mais que esteja difícil, por mais que a vontade seja de chorar, nós devemos nos refugiar no Senhor. E aqui, no restante da passagem, nos conta que Davi procurou o sacerdote, ele pediu que trouxesse o éfode e ele buscou ao Senhor. E o Senhor falou para ele ir à peleja, ele ir de volta lá e lá guerrear, que o Senhor ia devolver e ia dar a vitória a ele. E assim o Senhor o fez, porque o Senhor é conosco. O inimigo se levanta, mas a grande diferença da nossa vida é que nós temos um Deus grandioso que peleja as nossas causas. Ele é vencedor invicto, ele ganha as nossas batalhas e com ele ao nosso lado nós vencemos. Então, fique grudadinho aí no Senhor, se refugie nele, porque ele é o nosso Deus que nos toma pela nossa mão direita e nos diz: não temas, eu te ajudo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, servo amado, não serás atingido. Eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, servo amado, não serás atingido. Os que pelejam contra ti, você vai procurar, mas não vai encontrar, porque eu estou contigo. Meu nome é grande e todo poderoso, eu sou o Senhor. Os que pelejam contra ti, você vai procurar, mas não vai encontrar, porque eu estou contigo. Meu nome é grande e todo poderoso, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Deus. Aleluia. Fora dele não há Deus. E quando nós nos encontramos em momentos de dor, em momentos difíceis, o inimigo ele quer nos fazer pensar que o Senhor não se importa com a nossa dor hoje, que o Senhor nos esqueceu e quer nos impulsionar a desistir, a não acreditar mais em que o Senhor tem a solução para os nossos problemas e uma vitória para nós hoje. Ou se não a vitória, aquela alegria, aquela força de que a gente precisa hoje para permanecer em pé. Mas em Lucas 23, nós temos a passagem sobre a crucificação do nosso Messias. E ali naquela cruz, um dos malfeitores, ele repreende um que dizia ao Senhor: se tu és o Cristo, livra-te a ti mesmo e a nós. E ele disse àquele homem: nós fizemos o mal para estarmos aqui, mas este nada fez. E ele diz a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor, ele fala para ele: ainda hoje
você estará comigo no paraíso. O Senhor, em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, ali com o seu corpo dilacerado, Ele exerceu misericórdia para aquele homem e uma solução para aquele dia. Eu não sei se é hoje que o Senhor irá reverter todo esse seu cativeiro, toda essa situação adversa, eu não sei. Mas eu sei que é hoje que o Senhor, Ele tem consolo para sua alma. Ele tem força para você. Eu sei que é hoje que Ele fala: filho, pega aqui na minha mão, porque eu vou te erguer. Eu sou contigo. Não desista. Fique firme, porque você é amado. Você é precioso para mim. O Senhor, Ele tem essa bênção para você hoje, meu irmão. Não fique, não se entregue à dor, ao desânimo. O Senhor, Ele te diz: meu filho, não temas. Hoje eu tenho consolo para você. E se aprover ao Senhor, quem sabe ainda hoje sim, a tua vitória completa. Simplesmente confie como aquele homem confiou. Amém? Quando estou pronta a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Quando estou pronta a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Quando estou pronta a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Levanta-me, Senhor, levanta-me, Senhor, levanta-me,
Senhor, e usa-me. Ore ao Senhor. Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor, e usa-me. Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor, e usa-me. Mostre ao Senhor a sua dependência dele. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, e usa-me. Fortalece-me, Senhor. Fortalece-me, Senhor. Fortalece-me, Senhor, e usa-me. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Ore ao Senhor para te levantar, para te ajudar, para te fortalecer. Demonstre que toda a sua confiança literalmente está no Senhor, está nele. Demonstre a ele o seu amor, a sua confiança nele, que é a nossa rocha fiel. Aleluia. Amo a ti, ó meu Senhor, o grande eu sou, rocha firme, inabalável, seguro sempre estou. Meu coração se alegra em ti, em teu poder. E quando tudo escuro está, a tua luz posso ver. Quero estar e edificar o meu coração no seguro, imutável, rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo minha fé. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar em vales e desertos. Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Quero estar e edificar o meu coração no seguro, imutável, rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo minha fé, onde sempre buscarei e encontrarei o melhor.
vencerei, vencerás, venceremos todos, a igreja do Senhor vencerá triunfante, porque a nossa vitória está em Cristo Jesus. Irmãos, continuemos a meditar no Senhor, meditar na rocha inabalável, a rocha que vai jorrar quando faltar água. Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso abrigo, é nele que confiamos. Não é, mais uma vez, nesse cenário assim, fazendo culto 100% online, mais uma vez nós podemos afirmar, não é na política a nossa confiança, não são essas as notícias que nos perturbam, que nos desesperam. Nós nos preocupamos sim porque ainda estamos nesse mundo, mas nós somos cidadãos dos céus e somos cuidados por Deus. Portanto, a situação está difícil em muitos cenários, em termos de saúde, em termos de política, em termos de tantas coisas, está sim, mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós somos destacados, não é o mesmo cuidado de todas as pessoas daquele que é do Senhor. Aquele que é do Senhor, ele é cuidado pelo Senhor. Portanto, por mais que nós sejamos muitas vezes intimidados pelas notícias, não meditemos nessas notícias, meditemos na grandeza do nosso Senhor. Esse tem que ser o alvo da nossa preocupação, da nossa ocupação, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor e louvar. Ele te deu fôlego de vida para quê? Para você ficar preocupado? Não, Ele te deu fôlego de vida para você louvar e adorar a Ele, para você engrandecer o nome dEle, para você buscar conhecer qual que é a vontade dEle para a sua vida, qual que é a vontade dEle para a nossa igreja, para que nós estejamos no centro dessa vontade, louvando, adorando, honrando ao Deus que serviremos nessa terra e serviremos por toda a eternidade. Amém. Medite na grandeza do nosso Deus. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus,
Irmãos, encerramos nesse momento o período de louvor e, como faríamos de costume na terça-feira, nós perguntaríamos a alguém que quer testemunhar nessa noite. Vocês não vão ter oportunidade aqui, mas, irmãos, testemunhem do que o Senhor tem feito na sua vida. Medite no que o Senhor tem feito, na fidelidade do Senhor e compartilhe, porque dessa forma estaremos divulgando, não o nome da nossa igreja, mas estaremos divulgando o que Deus tem feito e a grandeza dele e a fidelidade nas nossas vidas. O mesmo Deus que fez, ele continuará fazendo, ele continuará lutando por nós e nós seremos vitoriosos no nome dele. Amém. Então, dessa forma, nós encerramos o momento de louvor e passamos agora para a mensagem do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. A palavra de hoje está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 2. Diz assim: Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplos para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Quando eu estava refletindo nessa palavra, o Senhor me deu ela alguns dias atrás, enquanto eu estava orando, perguntando a Deus o que há de acontecer. Acho que nos dias de hoje, acho que todo cristão deve se perguntar isso, Porque temos vivido dias difíceis, Como todos sabem. Estamos passando, por essa enfermidade e através dessa doença muitas pessoas têm perdido emprego, têm perdido muitas situações. E no meio disso tem muitos cristãos, E uma coisa que tem sido dita já há dias, nas pregações que vem ocorrendo na igreja, nós estamos inseridos numa sociedade e como consequência o que acontece com ela, alguns de nós passamos por ela também. No momento a maioria tem passado por essas situações difíceis, E aqui o Senhor me deu essa palavra e ela vem muito de encontro com os dias de hoje. Por quê? Aqui ela vem dizendo qual que é a postura que nós temos que adotar perante uma situação difícil ou perante uma perseguição. Repare que Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, ele vai explicar como que ele chegou a Tessalônica. E quando ele chega até essa cidade, ele encontra uma sinagoga de judeus. Chegando lá, Paulo começa a anunciar o Evangelho de Cristo, dizendo que Jesus morreu e ressuscitou, e isso era necessário para que Deus fosse glorificado. No momento em que ele começa a anunciar isso, se levanta um grupo de judeus não convertidos. Começam a perseguir Paulo. Esses homens se juntam com homens perversos e começam a perseguir a Paulo. Paulo começa a dar um exemplo de cristão porque ele continua fazendo aquilo que Deus colocou em suas mãos. E aqui Paulo logo, os irmãos ali dão apoio a Paulo, os judeus, eles guardam Paulo, desses homens maus, até onde Paulo consegue ficar ali por média de 10 a 15 dias na cidade e consegue propagar o Evangelho de Cristo falando sobre a ressurreição de Cristo. E aí logo mais à frente, quando Paulo vai escrever essa carta,
foi uma das primeiras cartas que Paulo escreveu, foi essa carta de Tessalonicenses. Ele passa ali como se fosse uma postura que o cristão deveria adotar para se permanecer fiel até a volta de Cristo. E eu acredito que isso tem que ser aplicado nos nossos dias, ainda mais, né? Ele começa dizendo aqui no capítulo 2, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. A primeira coisa que ele diz é que ele ora pelos seus irmãos. E uma vida cristã sem oração, ela pode-se dizer que é uma vida vazia, né? Com o momento que nós temos passado e o tempo de hoje, irmãos, tudo as pessoas sempre estão entrando em depressão, estão aflitas, ansiosas. E repare que quando nós estamos tristes ou preocupados com alguma coisa, que nós entramos em oração com Deus, expressando para Deus tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor, Ele conforta o nosso coração. Se é um medo, se é uma ansiedade, no momento que você se ajoelha e ora a Deus, Ele escuta a tua oração. O Senhor, a palavra do Senhor diz que o ouvido dele não está tampado para não ouvir o teu clamor. Pelo contrário, Ele está atento a ouvir o teu clamor e a tua oração. Então, a primeira coisa que Paulo diz é que ele ora. Ele ora por ele e ele ora pelos seus irmãos. Nós temos que orar pela nossa vida cristã e pela vida dos nossos irmãos. Repare que Paulo ele se lembra daqueles que o apoiaram no momento de dificuldade. E como reconhecimento, ele sempre os apresenta em oração a Deus. Então, nos dias de hoje, no momento que nós temos passado hoje, é um momento de a gente se unir em oração e clamar a Deus para que Deus entre nas situações difíceis, porque aqui Paulo ele estava em outra cidade escrevendo uma carta a seus irmãos e praticamente ele estava dizendo: olha, eu estou longe de vocês, tem coisas que eu não posso fazer por vocês, mas eu posso orar, né? E existem coisas que nós não podemos fazer, mas nós podemos orar. E quando nós oramos, nós estamos pedindo para que Deus entre na causa do meu irmão, para que Deus entre na minha causa. E não há ninguém melhor para resolver o que for impossível na nossa vida se não for o Senhor, né? E no versículo 13 ele diz assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Veja bem que ele destaca aqui a fé, a caridade e a paciência da esperança em nosso Senhor. Primeira coisa que nós temos que manter com o Senhor é a fé. Sabe, as coisas podem estar impossíveis, pode estar difícil, só que nós temos que ter fé no Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Tudo aquilo que Deus tem falado para mim e para você, todas as promessas que Deus tem feito para o seu povo, Ele cumpriu todas elas. O Senhor ele não se esquece de uma promessa, de nada do que Ele diz para os seus filhos. Repare para Abraão. Quando o Senhor faz uma promessa a Abraão, Abraão ainda estava numa idade, como podemos dizer, que ele acreditava que ele poderia alcançar aquela bênção. Só que se passaram anos e após o tempo que se passou, Abraão ele se esquece da promessa e ele acha que a partir daquele momento, pela sua posição física, ele não alcançaria mais a bênção que Deus tinha feito a ele. Então Deus faz ele sair de dentro daquela tenda e Deus relembra para ele: olha, eu fiz uma promessa sobre a tua vida. Né? Eu estou resumindo, mas ele diz: olha, Abraão, você pode contar essas estrelas do céu? Por acaso você pode saber quantas estrelas tem no céu? Por acaso você pode saber como que eu formei tudo isso? Abraão ele não consegue. E aí Deus diz para Abraão: olha, assim como eu te prometi lá atrás, eu vou fazer. Tudo tem um tempo de Deus, há um tempo determinado para que Deus cumpra as promessas que Ele fez na minha e na tua vida. E ainda se Deus não fez, é porque Ele tem trabalhado. Deus ele não se esquece do povo dele. No deserto Deus não esqueceu. No momento em que o povo estava
na bênção, Deus também não esqueceu. Então, nós temos que ter fé no Senhor, acreditar naquilo que Deus diz, porque no momento em que Deus fala com Abraão, olha, sai da tua terra, ele tem fé, e através da fé ele sai daquela terra e vai fazer aquilo que Deus disse a ele. E a caminhada, irmãos, com Deus não é fácil, porque quando Deus chama a mim e a você, o nosso primeiro passo é através da fé. Então, nós temos que manter essa fé, como no primeiro amor. Sabe, às vezes nós iniciamos aquele primeiro amor e depois nós o deixamos esfriar. E nós não podemos deixar isso apagar. Temos que manter a nossa fé firmada no nosso Senhor, firmada naquilo que o Senhor nos prometeu. O segundo ponto que ele diz aqui é a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança em quê? A esperança em que ele vai voltar um dia para buscar a sua igreja. Porque quando Paulo anuncia lá atrás em Atos, dizendo, olha, Jesus ele morreu, foi necessário que ele morresse, mas ele ressuscitou. E ele há de voltar para buscar a sua igreja. O que acontece, irmãos, é que se você tiver fé no Senhor, se você acreditar na promessa de Deus na tua vida e permanecer fiel à promessa de Deus, ainda que as situações do mundo, ou da tua casa, ou do que tem acontecido com você pareçam contrárias, Deus ele tem o poder de mudar tudo através de uma palavra. Né? Um dia para Deus é como se fosse segundos. Deus ele pode mudar tudo através de uma palavra na minha e na tua vida. Então, você tem que se permanecer fiel e tendo esperança naquilo que Deus tem prometido. E a maior promessa que ele fez para a igreja dele foi que ele iria voltar para buscar o povo dele. O que acontece é que no mundo de hoje, o adversário das nossas almas, ele tem atacado tanto o povo de Deus, tanto as pessoas, para que as pessoas percam a esperança em tudo. Hoje as pessoas ela não têm esperança no próximo, ela não tem esperança na sua própria vida e ela não tem esperança em Deus. Às vezes o próprio cristão ele fala, poxa, será que isso vai acontecer? Será que Deus ainda há de voltar? Porque já está tão difícil as coisas e as pessoas pensam que Deus os abandonou. Mas Deus ele não abandona ninguém. O homem ele se afasta de Deus, mas Deus ele não se afasta do homem. Às vezes nós deixamos Deus de lado para tentar fazer as coisas do nosso jeito. Deixamos Deus de lado para tentar trabalhar com o nosso braço. E aí é o momento em que nós entramos num deserto. Porque tem desertos que Deus te coloca. E tem desertos que você se coloca. E quando você se coloca nesse deserto, fica mais difícil de você ouvir a voz de Deus. E ainda assim, Deus ele tem te visto. Então você tem que permanecer fiel, tendo fé e esperança no Senhor. Esperança naquilo que Ele te prometeu, esperança naquilo que Ele há de fazer na tua vida, porque se Ele ainda não fez, Ele vai fazer. E a esperança em algo maior, que é na sua volta, né? E na sua salvação. Porque se você guardar a palavra do Senhor, se você tiver fé, no dia que Ele voltar, você estará junto a Ele. Que Ele continua dizendo assim, no versículo 4, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. E algumas outras traduções está dizendo assim que, sabendo, amados irmãos, que vocês foram chamados por Deus. Deus ele tem um chamado para mim e para a tua vida. Para cada um Deus tem algo para fazer através da sua vida. E quem o escolheu foi Deus. Deus escolheu cada um de nós a dedo. Uma palavra dele diz, ele nos escolheu no ventre da nossa mãe, foi ele quem nos formou. Não deixe o inimigo soprar algo diferente no seu ouvido. Sabe, como eu disse, ainda no momento difícil, entenda que foi Deus quem te escolheu. E se Deus te escolheu, a palavra dele está sobre a sua vida. As bênçãos que ele tem a derramar estão sobre a sua vida. Então você tem que ter fé no Senhor, esperança no Senhor e continuar. Você não pode parar, você não pode retroceder, querer desistir da sua caminhada com Deus, porque você tem passado por algo difícil ou porque os dias são maus. Porque a tendência, irmãos, é dos dias piorarem, isso está na palavra do Senhor. Então você tem que continuar entendendo que Deus quem te escolheu e foi Deus quem te chamou. Então se Ele te chamou para fazer uma obra, se Ele te chamou para pregar o Evangelho, repare,
quando Deus fala que Ele te chamou, é algo muito profundo. Por quê? Você não teria uma capacidade tremenda de entender a palavra do Senhor no profundo e repassar isso para outras pessoas. Ou se você louva, ou se você faz algo para o Senhor, você por si só não teria a capacidade de, através de um louvor, impactar uma vida, e isso quem faz é o Senhor. Então Deus, ele usa o seu vaso, ele usa a sua vida conforme ele quer, porque quem o chamou, quem escolheu foi Deus. Então permaneça firme com o Senhor. E ele diz aqui, porque o Evangelho, no versículo 5, o Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. Veja bem, ele diz aqui, porque vós o Evangelho não foi somente em palavras, mas também em poder e no Espírito. O Senhor, ele te chama, além dele te chamar, ele derrama sobre ti o Espírito Santo dele. E é através do Espírito Santo que você tem força de todos os dias levantar, que você tem força de ir na casa dele, que você tem força de o adorar. Sabe o momento que tudo parece que tá contra a sua vontade, ou aqueles dias que você fala, olha, hoje eu não estou muito afim de orar ou de buscar a Deus, mas quem te chamou foi Deus. Então, através do Espírito Santo, ele te conduz a isso. E às vezes é no momento mais difícil, irmãos, que nós estamos passando por um momento mais difícil, que Deus coloca pessoas em nossas vidas para falar do amor dele. E quando Deus coloca essas pessoas no nosso caminho, a gente não deve se calar, porque é nessa hora que Deus quer te usar. É nessa hora que o Espírito Santo quer agir na sua vida. E às vezes o que acontece é que nós impedimos do Espírito Santo de Deus agir na nossa vida com a incredulidade. Olha, se está difícil para mim, o que eu vou falar para esse irmão? Se está difícil para mim, se está ruim para todo mundo, o que eu vou falar para ele? O que eu tenho para oferecer? Talvez você não tenha nada para falar, mas quando você abre a sua boca e deixa o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, essa outra pessoa que está precisando ouvir algo da parte de Deus, ela pode ser saciada. Ela pode ser saciada por uma água em que ela nunca bebeu. E talvez você vai ser o poço que vai transbordar essa água para ela. Então fique atento aos sinais, às pessoas que Deus tem colocado ao seu caminho. Porque se foi Deus quem te chamou e Ele derramou sobre ti o Espírito dele, não é para você ficar quieto. É para você falar do amor dele, é para você deixar que o Espírito de Deus te conduza. E ele fala aqui também que no versículo 6, vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Veja bem, eles receberam a palavra em muita tribulação, ou seja, em momentos de dificuldade. Ainda assim, eles abriram o coração a receber a palavra. Se no momento de tribulação, de dificuldade, você não abriu o seu coração para ouvir Deus falar contigo, para receber a palavra, ou seja, para ler a palavra, para buscar a palavra de Deus, você não vai conseguir se tornar um imitador de Cristo. E aí Paulo diz, olha, vocês se tornaram nossos imitadores. Veja bem que Paulo não diz para ele, olha, sejam meus imitadores. Ele fala, vocês se tornaram meus imitadores. E como eu disse no início, lá em Atos 17, Paulo ele passa por uma perseguição. Ele continua como? Firme, tendo fé e com a esperança no Senhor. E orando. E os irmãos de Tessalônica viram isso. Através da sua postura, mediante a outras pessoas que ainda não conhecem o amor de Cristo, você também vai evangelizar essas pessoas. Então você tem que se tornar um imitador de Cristo. Não adianta a gente só ler a palavra de Cristo ou falar dela, mas não agir como a palavra de Cristo nos manda. Não adianta eu conhecer a palavra do Senhor e não agir conforme ela. Porque o Evangelho, ele é além de uma pregação, além de um louvor. O Evangelho, ele não é só no domingo, não é só na terça-feira, nos horários do culto. O verdadeiro Evangelho, ele é vivido quando você está fora da casa de Deus. No momento em que pessoas que não conhecem a Cristo estão ao seu redor. É naquele momento que você vai mostrar a diferença de Cristo. A diferença do Espírito Santo. O maior evangelismo que você vai fazer é através das suas atitudes como cristão, mediante as pessoas que não são cristãs. Ele continua dizendo aqui, da maneira que fostes exemplo
para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Veja bem, a postura que a igreja de Tessalônica tomou, o exemplo que eles demonstraram às demais pessoas, às demais cidades que estavam ao seu redor, foi tão grande que chegou um momento em que Paulo não precisou ir nem a Macedônia e a Acaia falar sobre o que tinha acontecido em Tessalônica, porque o exemplo que eles adotaram, isso se espalhou pelas demais regiões, e todos sabiam o que Deus tinha feito na transformação que tinha ocorrido na vida deles. É assim que nós temos que ser no dia de hoje. Sabe, irmãos, existem hoje em dia muitas pessoas que não vivem conforme a palavra de Deus. Próprios que se dizem cristãos, assim como diz na palavra aqui, judeus não convertidos, que ouviam a palavra ou agiam segundo as suas vontades ou faziam até onde lhe convinha. E a palavra do Senhor é sim ou não, ou é certo ou é errado. Ainda assim isso acontece nos dias de hoje. Isso não pode afetar a nossa fé. Isso não pode impactar no nosso interior. Nós, independente da atitude que pessoas que se dizem cristãos adotem, ou igrejas que se dizem pregar o verdadeiro evangelho adotem, como a gente sabe que tem utilizado muitas doutrinas que às vezes é doutrina humana e não é aquilo que está na palavra do Senhor, adotem, e como consequência acaba escandalizando o evangelho de Cristo. Nós temos que permanecer firmes e fiel à palavra de Deus. A palavra fiel, ela é muito profunda. Quando você fala que você está sendo fiel à palavra de Deus, você diz que você está seguindo ela à risca. Ainda, irmãos, que somos falhos, você pode falar aí, poxa, mas eu sou falho, eu sou pecador, eu não tenho como... Mas a palavra do Senhor diz, aqui como o próprio Paulo está dizendo, que nós temos que ser imitadores de Cristo. Porque Paulo diz, ele reconhece que a igreja de Tessalônica se torna imitadora dele e de Cristo, que começou a seguir o exemplo que eles seguiam. E como consequência, através do exemplo que aquela igreja transmitia para a sociedade, outras pessoas também seguiam aqueles exemplos porque viam que era bom e viam que era o verdadeiro evangelho. Veja bem, muitos vieram para escandalizar, outros vieram para fazer uma transformação no evangelho de Cristo, para se permanecer fiel. Por isso que a palavra dele diz que ainda tem muitos ainda que não se dobraram contra as coisas do mundo. Então, você não tem que aceitar as coisas do mundo, não é porque todo mundo está fazendo, não é porque todo mundo tem agido dessa forma, poxa, mas se diz cristão e faz desse jeito, eu vou fazer também. Não, você tem que permanecer fiel à palavra de Deus, você tem que permanecer fiel àquilo que Deus tem falado no teu coração e ao que está escrito na palavra dele. O certo, ela vai ser certo sempre perante a palavra do Senhor, e o errado sempre será errado, independente da época, independente da situação, independente dos anos que se passarem, você tem que permanecer fiel àquilo que Deus te falou. Poxa, mas foi há anos atrás. Veja bem, essa palavra ela foi escrita há anos atrás, e ela se aplica muito nos dias de hoje. Olha o que tem passado nos dias de hoje na nossa vida. Temos passado por tribulação, temos passado por dificuldade, temos passado por exposições, talvez pessoas que se dizem cristão fazendo coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. E isso não deve te desanimar, porque tudo isso está na palavra do Senhor. Qual que é a sua missão como igreja, como templo do Senhor? Permanecer fiel, ter esperança e continuar pregando o evangelho de Cristo. Você não deve deixar de fazer aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Como no versículo 4 está dizendo que quem te escolheu foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Então, se Deus te chamou, Ele é fiel para te sustentar na obra dele. Só que você tem que dar o seu passo e ter a sua atitude. Deus ele não vai fazer tudo por você, irmão. Se Deus te chamou para pregar o evangelho, você tem que estar disposto a pregar. Se Deus te chamou para glorificar o nome dele, você tem que estar disposto a glorificar. E é como? É através das atitudes. Esse é o maior evangelismo. Não adianta você dizer que você vai evangelizar alguém, que você vai ganhar alguém para Cristo, sendo que as suas atitudes são contrárias à palavra de Deus. Sendo que as suas atitudes são diferentes. Por quê? As pessoas elas te observam.
Aqui como está dizendo aqui, olha, não era todo mundo que chegava lá em Tessalônica e falava, eu sei o que Deus fez contigo, não. Às vezes as pessoas nem entravam nem naquela sinagoga, mas via a postura daquela igreja, a postura daquelas pessoas que se diziam seguidoras de Cristo e naquele momento de Paulo, e viam que tinha algo diferente. Via que a postura deles era contrária do mundo e das pessoas que cometiam coisas erradas. E através do exemplo deles, eles queriam seguir a Cristo também. E assim é na tua vida. Através do seu exemplo, através da sua atitude, pessoas vão querer seguir a Cristo. Vai ser na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua escola, por onde você passar, entenda que você é responsável de transmitir o Evangelho de Cristo, de transmitir a verdade de Cristo. Nós não devemos aceitar o errado do Senhor. Você tem a forma de mostrar o amor de Cristo. Talvez não é debatendo com o seu irmão, falando, olha, isso é errado, mas através da sua atitude, você pode mudar o coração, você pode convencer alguém de querer conhecer mais a Cristo. Então essa palavra ela vem hoje ao nosso coração para nos confortar, porque aqui o Senhor diz que Ele está conosco, que Ele nos chamou. E Ele diz para que a gente tenha esperança, sabe? Nesse momento agora nós estamos numa fase vermelha, estamos aí com culto online, só que isso não tem que desanimar a sua fé, isso não tem que te parar perante Cristo, isso tem que te dar mais força, irmão, porque se Deus tem permitido isso, mas Ele tem guardado os teus, ainda que um na tua família tenha passado por essa enfermidade, ou que esteja passando por algum desses problemas, tenha fé, tenha esperança no Senhor. Porque a palavra dele diz que o seu galardão, ele não está aqui na terra. Então permaneça fiel, permaneça firme com o Senhor. Tenha fé na palavra de Deus, sabe? Busque ela todos os dias. E era isso que Deus falava comigo. Nós devemos buscar a palavra dele todos os dias. Os dias, irmãos, são maus e a tendência é de piorar, sabe? Como foi dito, como eu falei agora há pouco, o certo se tornou errado, o errado se tornou certo. E nós temos que permanecer fiéis, porque nós somos responsáveis de manter essa verdade de Cristo, de manter essa chama acesa com o Senhor. E através da nossa atitude, através da postura correta da igreja, perante o Evangelho de Cristo e perante a sociedade, outras vidas serão impactadas. Então guarde essa palavra no teu coração. Fique fiel à palavra do Senhor. Fique firme com Jesus, porque através da tua vida, outras vidas serão glorificadas. Através da tua vida, o Senhor vai conseguir alcançar outras pessoas e o nome dele vai ser glorificado. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor continue te dando força, que o Senhor aumente a sua fé, que o Senhor aumente a sua esperança, que o Senhor venha ressuscitar no teu coração o desejo de buscar, o desejo de orar, o desejo de ler a palavra, porque, irmãos, é através da palavra, é através da oração que você vai ficar forte na presença de Deus. Um cristão sem uma vida de oração, sem buscar a palavra de Deus, ele se torna fraco. O alimento do cristão é a oração. Por isso que Paulo sempre diz, olha, estou orando por vocês, estou buscando por vocês. E a igreja de Cristo, ela tem que ter essa atitude. Nós temos que orar um pelos outros, ainda mais nesse momento. Temos que permanecer firmes, orando ainda mais um pelos outros. Eu não digo só da igreja unida, mas sim de todas as igrejas. Porque no grande dia não vai ter uma placa de uma igreja lá para você subir uma escadinha. Esse daqui é o povo da igreja unida, sobe nessa escada. O povo da outra igreja sobe naquela. Não, vai ser tudo uma única igreja. Nós temos que orar, porque o povo de Deus tem perecido. Mas se o povo de Deus orar, se o povo de Deus buscar, Deus ele vai fazer algo tremendo ainda nessa terra. E eu creio no Senhor, eu creio nessa palavra, meu irmão. Independente do que tenha acontecido, eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará na minha e na tua vida. Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue te dando fé durante essa semana, continue te fortalecendo nessa caminhada, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e que Deus te abençoe.